A viúva sem juízo. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: "Ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário." Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela, que se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E Jesus continuou: prestem atenção naquilo que diz o juiz desonesto. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Esse é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Olá, tudo bem com vocês? A parábola da viúva e do juiz nos faz pensar em justiça e persistência. São dois assuntos que são muito fortes em nossa vida e faz buscar justiça, e muitas pessoas são também persistentes. Nós não vamos confundir persistência com teimosia e vamos falar sobre isso ao longo da semana. Mas Jesus, com essa parábola, nos mostra como é importante quando lutamos pelas coisas certas e que Deus, com certeza, Ele também leva algum tempo para responder alguns pedidos, mas sempre haverá justiça. É claro que Jesus não está comparando aqui este juiz sem juízo com Deus, de forma alguma, mas nos chama a uma reflexão para os momentos em que nós nos damos por vencidos quando alguém nos pede diversas vezes uma coisa, e até nós fazemos isso. Ou então, executamos aquilo que está sendo pedido, mas às vezes pelo motivo errado. Aqui é uma outra indicação da ação de Deus em favor de todos nós. Ele utiliza a forma rude que as pessoas vivem e se comportam para fazer sua vontade. A maldade de um homem que coloca medo nas pessoas de sair na rua pode fazer com que eu fique dentro de casa durante a noite e isso seja justamente utilizado por Deus para unir minha família e que eu faça uma programação com meu filho, talvez, que não teria feito se eu tivesse sentido vontade e mais conforto para sair de casa à noite. Vejam que a ganância de um empresário que quer muito ganhar dinheiro faz com que ele, então, tenha vontade de aumentar sua empresa e talvez até de forma irregular, fraudulenta, mas com isso ele oferece emprego para pessoas que trabalham honestamente para manter sua família. Entendam que Deus não utiliza só as coisas boas para fazer o bem, mas aqui está a ignorância do juiz sem juízo que julga a causa daquela mulher viúva, que era justo, para que ela pare de lhe perturbar. Se ela ficasse calma, quieta, sem insistir, quem sabe a causa nem seria julgada, seria dada por perdida e jamais teria o benefício que talvez estivesse pedindo, como uma bênção de Deus. Não é um incentivo para que sejam feitas as coisas erradas e que, deixemos Deus cuidar das coisas por nós. Não, mas que tenhamos sempre em mente a certeza de que a bondade de Deus é infinita e não conhecemos todas as suas pretensões, o que pode ser sim conduzido de tal forma que algo que nós pensamos ser ruim acabe por nos servir de condução para uma coisa boa logo no futuro que a gente não consegue ver agora. Uma crise, uma doença, uma frustração, talvez alguma dificuldade que venha a aparecer que nos leva para algo muito bom e que, quem sabe, jamais nós teríamos como ver se tudo isso estivesse calmo.
Deus é assim. E ao longo dessa semana, nós queremos conversar um pouco sobre esse assunto: a justiça, a insistência e a persistência diante daquilo que nós cremos ser o certo e o correto. Acima de tudo, sempre defenda a justiça e faça o que é certo sempre. O juiz pagou pelo seu erro lá nas mãos de Deus, não tenha dúvida disso. A justiça sempre acontece. Não foi necessário que aquela viúva se cobrasse, desse uma vingança ou alguma coisa assim. Mas, quanto a nós, busquemos fazer o que é certo sempre. E isso traz bons frutos. Fiquem bem e nos acompanhem ao longo dessa semana.